Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Está no ar o podcast do Serviço de Segurança Informática da Unidade FCCN. Bem-vindos ao podcast Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Hoje connosco temos Luís Moraes, CISO da Galp. Olá Luís, antes de mais obrigada por teres aceito o convite para estar aqui connosco. Ora essa, obrigado eu, bom dia, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Filipe, e é muito bom estar de volta a casa. O Luís já trabalhou connosco aqui na unidade FCCN, no RCTS CERT e, como já referi, é atualmente o CISO da Galp. Luís, enquanto CISO da Galp, o que é que para ti, quais é que são as ameaças emergentes das quais as organizações devem estar conscientes? Acho que as ameaças são aquelas que afetam o país e a sociedade em geral, portanto as organizações como, digamos, peça que se encaixa na sociedade, quer do ponto de vista de produção de produtos ou, no nosso caso, distribuição de energia aos cidadãos. Obviamente somos alvo do mesmo tipo de ameaças que os cidadãos comuns. E isso está explanado até no relatório do próprio Centro Nacional de Cibersegurança, naquilo que tem sido a evolução do cibercrime, também aqui o surgimento de alguns agentes, não iria tão longe a chamar-lhes estatais, mas digamos que são agentes pelo menos um bocadinho mais empenhados, e não é o cibercrime comum, porque o cibercrime comum é uma ameaça um bocadinho mais oportunística, portanto é uma questão de apanha-se uma vulnerabilidade ou uma pessoa que cai num phishing e a partir daí o cibercriminoso vai tentar monetizar essa vantagem que conseguiu, e obviamente nós também temos muito disso, como temos praticamente 7.000 pessoas e portanto é obviamente que também estamos expostos a esse risco, e tem nos últimos tempos também surgido eu diria com mais prevalência, que aliás é isso que também diz o Observatório Nacional de Segurança, essa questão dos agentes de ameaça um bocadinho mais evoluída, que já se preocupam em conhecer quem é que estão a atacar, têm um alvo específico, procuram fragilidades não só dentro desse alvo, mas também naquilo que é a cadeia de abastecimento, portanto naquilo que são os fornecedores principais deles. Isso nós temos visto tem acontecido connosco, como tem acontecido com as restantes organizações a nível mundial. Luís, e como é que tu achas que os cibercriminosos normalmente obtêm acesso aos sistemas ou às redes de uma organização, de uma forma muito geral? Ultimamente tem-se visto, e também não é um grande segredo, tem-se visto grandes ciberataques em Portugal acontecerem, não só por compromisso direto dos sistemas e redes das organizações, mas por compromisso daquilo que são os fornecedores e alguns fornecedores mais específicos que ou suportam os serviços da IT ou têm um elevado, digamos, têm acessos elevados dentro das organizações, e os criminosos vão também por essa via, porque geralmente as organizações, principalmente as organizações grandes, têm feito um grande investimento naquilo que são as suas medidas de proteção, e a sua capacidade de ciberresiliência e de se proteger contra ciberataques, e torna-se mais fácil para os atacantes comprometer o fornecedor, porque o fornecedor geralmente tem menos proteções ou não fez um investimento tão grande, e tem surgido muito por aí. Isto mais uma vez na questão destes agentes de ameaça mais evoluída. Na questão do cibercrime, aí o que temos que é normalmente também onde aparecem muitos compromissos, é o roubo de credenciais e passwords de acesso que são feitas através de infecções de malware ou de phishing, ou de smishing ou outras técnicas de engenharia social, e que depois basicamente muitas vezes aquilo que acontece é tu tens um grupo criminoso que é especializado em roubar essa informação, em adquirir e fazer o harvesting, portanto colher essa informação na internet, e depois vende-a no mercado negro, na dark web, na deep web, a quem a quer utilizar para depois entrar. Portanto há aqui um mercado, ou melhor, o setor do cibercrime especializou-se muito nos últimos anos, e tens quase grupos que se focam, quase não, tens mesmo grupos que se focam numa determinada
peça, digamos assim, do ataque, não é? Focam-se naquelas, em roubar credenciais, ou a fazer malware, ou a distribuir malware, e depois vendem como serviço, e portanto acaba por ser aqui uma economia paralela verdadeiramente, sim, em que tu tens empresas, podemos chamar empresas, que são especializadas em nichos de mercado e que depois vendem os seus serviços a outras que os compram, e no fim do dia utilizam depois os ciberataques para ter alguma vantagem financeira e económica. Luís, no caso da Galp, quais é que podiam ser as consequências de um ataque bem sucedido? Que nós sabemos que não vai acontecer, Certo. porque vocês estão lá, não é? Não é questão equipa, de... Não, mas... eu acho que... E acho que nenhum CISO ou nenhum responsável de cibersegurança de nenhuma organização te vai garantir que isso não vai acontecer. Aliás, vai acontecer. Nós temos vários ataques, muitos, que aumentaram muito no último ano. E nós temos muitos ataques, e portanto que todos os dias nos paramos ataques às nossas redes e aos nossos sistemas, e vão acontecer ataques que vão ser bem sucedidos. É natural que isso aconteça, e aquilo que as organizações, e no caso da Galp o esforço que fizemos foi esse, que é sermos resilientes. Resilientes significa que a tua organização tolera um ataque, e um ataque bem sucedido. Vais ter mecanismos que vão permitir-te responder rapidamente a esse ataque, contê-lo, mitigar os efeitos desse ataque, e mais importante do que tudo, aprender. Portanto, perceber o que é que falhou, para corrigir, para que não volte a acontecer. Obviamente a Galp, e não fugindo à pergunta, a Galp é um parceiro, é uma peça muito importante no setor energético nacional. Não é segredo nenhum que operamos infraestruturas críticas, tal como os nossos concorrentes do setor energético, infraestruturas que são essenciais à vida de muita gente. E aí o que trabalhamos muito arduamente é, obviamente, no sentido de especificamente esses serviços e essa capacidade ter um conjunto de níveis de proteção e de níveis de defesa que estão, não é que a tornam completamente inviolável, porque isso não existe verdadeiramente, mas que é muito mais difícil conseguir chegar a comprometer esses sistemas. E aliás, isso vem também do trabalho e do esforço que tem sido feito não só em Portugal pelo Centro Nacional de Cibersegurança, na questão daquilo que é o regulamento dos operadores de serviços essenciais e dos operadores de serviços críticos, que nos obriga já ao dia de hoje a um conjunto de obrigações e um conjunto de controlos que nós temos que garantir, mas que também vai ser agora reforçado com a NIS 2, uma diretiva europeia que está digamos, a reforçar essa necessidade de ter mecanismos de resiliência em alguns setores específicos da sociedade, como seja o da energia, mas também da saúde, da banca, portanto, tudo que são das telecomunicações, portanto, tudo que são serviços que são essenciais à população, e de garantir que temos aqui, digamos, as medidas adequadas à ameaça, e fazer esse acompanhamento e a notificação de incidentes caso eles aconteçam. Portanto, isso são tudo obrigações que nós levamos muito a sério, porque temos uma grande... Não é pela legislação em si, é porque temos noção do serviço que prestamos e de como ele é essencial à vida de muita gente, e portanto levamos esse trabalho muito a sério. Muito a sério. Luís, e na tua opinião, como é que achas que a pandemia de Covid-19 afetou o cenário de ameaça de cibersegurança, com a questão do teletrabalho, com todas as modificações que trouxe? Como é que vês esse cenário? Eu acho que, quer dizer, não acho, isso foi documentado na altura, com o surgimento da pandemia houve um crescimento enorme de casos de engenharia social, precisamente a tentarem aproveitar-se do facto de muita gente estar a trabalhar sozinha, e portanto obviamente não tens o colega do lado para trocar umas ideias e dizer, olha, recebi esta coisa aqui, ajuda-me lá a ver se este e-mail ou se este SMS ou se isto parece legítimo. Portanto, na altura houve um grande crescimento de ataques de engenharia social. Eu acho que as organizações responderam bem, e eu acho que isso, essa também tem que ser uma mudança cultural, porque os ciberincidentes normalmente as pessoas olham muito para um ataque de cibersegurança como uma falha de tecnologia. Portanto, alguém explorou uma vulnerabilidade numa tecnologia
e a partir daí ganham acesso a uma rede, a um sistema de uma organização. Mas normalmente os incidentes de cibersegurança não são só uma falha de tecnologia, são também normalmente uma falha num processo ou nas pessoas, portanto no comportamento das pessoas. E há sempre um discurso no setor e nos meus colegas até, há sempre um discurso que eu não gosto muito, porque fala-se muito que as pessoas são a principal fragilidade da organização, são o elo mais fraco. E não são, na tua opinião? Acho que podem não ser e tem que ser, e nós temos a responsabilidade de as ajudar a não ser. Um exemplo muito prático é assim, ninguém nasce a saber conduzir bem. Isso vem da experiência, não é? E ninguém sai de uma escola de condução, de um exame de condução, e é o Schumacher, não é? Portanto, o saberes conduzir bem vem da experiência que tu adquires a experimentar, a fazeres muitos quilómetros na estrada, a passar por situações difíceis. E aqui na cibersegurança é um bocadinho o mesmo. Portanto, tu não podes, à partida, exigir que um colaborador teu ou alguém numa organização tenha o comportamento certo e adequado se essa pessoa não é que tenha lido o código da estrada na teoria e saiba o que é que tem que fazer na teoria, tenha passado pelas situações e perceba como é que deve reagir naquela situação. Isso faz com muito, muito, muito treino. E nós somos muito chatos com as pessoas da Galp, fazemos exercícios de phishing, de engenharia social, estamos agora a introduzir uma componente de gamificação muito importante, por exemplo, para as pessoas perceberem como é que se lida com um caso de phishing, de phishing por chamada telefónica. Sim. Porque mais do que lerem um artigo a explicar como é que tu deves reagir e que não deves partilhar, e ainda por cima normalmente essas comunicações são muito diretivas, que é não faças isto, não faças aquilo, não faças aquilo, e alguém que já teve 5 anos, não é? Já todos passámos por esse período, sabemos que isso normalmente não tem muita eficácia, porque quando dizem só para não fazer e não te explicam porquê, tu até tens se calhar o comportamento oposto. E mais do que explicar a uma pessoa o que é que tem que fazer numa situação de phishing olha, está aqui um telefonema, vais falar com uma pessoa a sério, com um atacante, para perceber como é que ele se aproveita de ti, como é que ele é simpático a conversar contigo, como é que ele tem lábia, digamos assim, para te conseguir extrair a informação que quer. E lá está, eu acho que vem muito daí, tens que treinar as pessoas, suportá-las, e quando nós fazemos exercícios muito regulares, temos sempre uma abordagem não punitiva, mas sim educativa. Dizer, olha, sim, de sensibilização. Falhaste, clicaste no phishing, meteste as tuas credenciais neste caso. Olha, e depois explicamos como é que tu podias ter detectado. Olha, está aqui esta pistazinha, não sei se reparaste, este e-mail vem do não sei de onde, temos aqui o cabeçalho que diz que este e-mail é externo, o link não apontava para onde dizia que apontava, esta imagem não é bem... Pronto. E temos muito essa abordagem educativa, porque eu acredito mesmo que tu podes transformar o teu elo mais fraco no teu elo mais forte. Claro. E posso dar um exemplo, nós fizemos o ano passado um exercício grande de cibercrise, que tivemos não vou entrar em muitos detalhes, mas tivemos efetivamente um ataque bem simulado de uma empresa que estava a trabalhar connosco, e que testámos essa componente. O exercício passava por uma simulação de um roubo de dados da nossa organização, em que essa empresa que estava a trabalhar connosco a fazer-se passar pelos atacantes não enviou o pedido de resgate como normalmente é enviado para a administração ou para a empresa de segurança, enviou para alguns colaboradores, ou calhas, absolutamente aleatórios. E foi muito interessante, porque nós percebemos que nesse exercício, ao fim de 5 minutos, estávamos a ter os colaboradores a falarem connosco, a dizer, olha, eu recebi isto, há aqui qualquer coisa estranha a passar-se. E isso é positivo, porque tu acabas por transformar, lá está, o teu elo mais fraco no teu elo mais forte. O teu elo mais forte, sim. E é muito diferente teres 10 pessoas, ou 15, ou 20 numa equipa de cibersegurança, ou teres 7.000 a trabalharem contigo, percebes? Isso também faz parte da tua resiliência, de tu teres essa capacidade reforçada. E a guerra da Ucrânia? Sentiste que houve mais ataques? Não... Sim, é assim, não é segredo nenhum. Olhando o ano passado, a partir da altura de fevereiro e até antes, houve vários ataques, particularmente no setor energético europeu, houve vários ataques públicos e conhecidos, desde portos marítimos que deixaram de conseguir funcionar na Alemanha, na Holanda, na Bélgica. A Alemanha teve um ataque também a um parque
uma infraestrutura eólica de renováveis que esteve em baixo durante vários dias. Na Grécia houve um ataque a um operador de pipelines de gás. Sim. Na Europa, um dos grandes players de energia teve um ataque durante o verão bastante sério, que felizmente não foi público nem teve grandes impactos. Portanto, isto, ou seja, sim, claro que sim, notou-se um aumento. Não é segredo nenhum que uma parte do conflito está a usar operações, e também a outra, está a usar operações cibernéticas, digamos, para jogar o jogo que está a jogar, não é? Da guerra, e a criar alguma influência, especialmente no setor energético. Todos nós vimos, não é? A Rússia está claramente a tentar usar o setor energético europeu como resgate, digamos assim, sim. e como leverage para a sua ambição. E sim, notámos isso. Também notámos, e isso também é notório, algum ciberativismo associado aos dois lados do conflito. Portanto, tu tens hoje em dia frações pró-Rússia e pró-Ucrânia digamos, de ativistas, portanto, que não são cibercriminosos profissionais ou super competentes, ou não são cibercriminosos de carreira, por se quiseres chamar-lhe assim, mas que estão a tomar parte do conflito, a fazer ações que algumas delas são ações até podem ter consequências bastante sérias. E mesmo do lado da Ucrânia contra a Rússia, tu tens hoje em dia miúdos a conseguirem entrar em sistemas industriais e de energia, que se calhar estão ali a carregar em botões porque têm uma motivação que é legítima, obviamente, mas que depois não conhecem se calhar a dimensão daquilo que estão verdadeiramente a fazer e do que podem causar. Sim. E também do que é que isso depois influencia no jogo diplomático, digamos, de duas frações que estão em guerra, porque obviamente que se tu causas um incidente sério nuclear, mesmo que sejam uns miúdos que fizeram isto bem motivados porque leram uma coisa num canal de um Telegram ou de um Signal, exato, isso vai ter consequências. E portanto essa também é uma preocupação legítima, lá está, de nos protegermos e garantirmos que temos todas as medidas necessárias para nos proteger tanto contra esses ciberataques mais focados e mais orientados, digamos assim, e mais com um objetivo muito mais concreto, como este surgimento agora, este crescimento do ciberativismo. Luís, e diz-me uma coisa, tu que já trabalhaste em várias empresas, umas maiores, outras mais pequenas, como é que tu achas que as ameaças cibernéticas diferem entre as pequenas e as grandes empresas? Eu acho que as ameaças não diferem, são exatamente iguais. Do ponto de vista de cibercrime, como mencionei, é uma questão oportunística, e aí podes ter, digamos, nas grandes empresas alguma maior capacidade financeira, de recursos, para conseguir implementar medidas de proteção do que tens numa PME ou numa pequena empresa. Eu acho que essa é a principal diferença, porque do ponto de vista da ameaça, hoje em dia, aquilo que nós estamos a ver é que, do ponto de vista de cibercrime, é uma questão de se tens uma vulnerabilidade ou se foram apanhadas umas credenciais ou se um utilizador teu foi comprometido. Portanto, interessa se és uma empresa pequena ou grande, o criminoso vai por simplesmente monetizar digamos, essa vantagem que ele adquiriu. Do ponto de vista de ataques mais específicos, nós começamos a ver que as pequenas empresas são atacadas para chegar às grandes. E também porque muitas vezes são atacadas por simplesmente para se pedirem resgates e coisas desse género. Portanto, eu não acho que as pequenas e médias empresas, na verdade, estão em desvantagem nessa situação, e nós temos feito algum trabalho de ajuda e de suporte àquilo que é a nossa cadeia de abastecimento. Nós, hoje em dia, qualquer fornecedor que trabalha para a Galp é avaliado do ponto de vista de cibersegurança, e nós fazemos quase como um assessment à capacidade deles e pelo menos ajudamos a identificar o que é que são aquelas lacunas críticas que eles precisam de corrigir, e muitas vezes até os ajudamos nesse esforço. Porque acho que isto também tem que ser um trabalho colaborativo. Eu, quando vim para a FCCN em 2007, o Lino
Na altura estava a haver um grande ataque à Estónia em 2006, 2007. E estás a falar do Lino Santos. Sim, do Lino Santos, do coordenador, sim, que é hoje o coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Sim. Na altura era o responsável pelo CERT-PT. E lembro-me dele, conta sempre uma história que na conferência, quando estava a existir esse ataque, o tipo da Estónia, portanto o responsável pelo CERT Nacional da Estónia, foi uma conferência onde estavam todos os CERTs mundiais, onde também estava o Lino em representação do CERT-PT. Ele teve uma frase muito feliz que foi: "It takes a network to fight a network." Portanto, nós não podemos, nas nossas organizações, estar sentados nas nossas cadeiras e dentro dos nossos escritórios a achar que conseguimos resolver tudo sozinhos. Sim. E verdadeiramente eu acho que o setor tem que se abrir, tem que se criar laços de partilha de conhecimento, partilha de indicadores, e posso dizer que a nível nacional nós o ano passado demos 2 grandes passos, sempre com o suporte também do Centro Nacional de Cibersegurança. Foram criados os ISACs setoriais. Os ISACs são Information Sharing and Analysis Center, portanto são centros de partilha de informação, foram criados sectorialmente, portanto temos das águas, da banca, etc. E foi criado, por exemplo, o ISAC da energia em Portugal, onde está a Galp, está a EDP, está a REN, estão os grandes players da energia, e onde nós partilhamos muito proativamente e de forma quase diária indicadores de: olha, eu estou a ver este ataque nas minhas redes, vê lá se também estás a ver do teu. Sim. No fundo somos concorrentes, claro que sim, no setor comercial somos concorrentes. Mas essa partilha ajuda muito. Sim, e porque somos alvo da mesma ameaça. Portanto, um atacante que está a tentar desromper o sistema energético português, não lhe interessa se é a EDP ou se é a Galp, ele quer causar impacto no sistema energético. E depois criámos também a Aliança, a Aliança Nacional para a Cibersegurança, em que o objetivo é mesmo criar bons referenciais e boas, conteúdos que ajudem as organizações a implementar mecanismos de cibersegurança e a protegerem-se melhor, e ajudar nessa disseminação dessas boas práticas, não só naquilo que são as grandes empresas nacionais que fazem parte da Aliança, mas também a toda a sua cadeia de abastecimento, que serão as pequenas e médias empresas nacionais que trabalham para nós e que todos nós temos interesse que também melhorem a sua postura de cibersegurança de uma forma colaborativa, e tem que ser dessa forma. Só assim é que se consegue, sim. Sim. Luís, muito obrigada por ter estado connosco. É um prazer. Até à próxima. Obrigado, e obrigado pelo convite, e vemos por aí. Até já. Obrigado, até já. Fique atento a todos os episódios e saiba como se tornar no seu próprio antivírus.